Arena Celestial, Terraria. Os dois guerreiros mais fortes finalmente se encontram. Jin avança em direção a Nagi, mas ela defende com extrema facilidade e lança uma bola de fogo. Ele corta facilmente a bola de fogo e vai em direção a Nagi. Ela segue lançando uma sequência de ataques, enquanto Jin avança desviando. Chegando próximo a ela, ele tenta fincar a sua espada no estômago, mas nem arranha. Então ela diz, combustão. E um corte surge e arranca o braço direito de Jin. O protagonista parece estar lendo aquela luta e pensa que é fudidamente previsível. Ele diz que começou porque as avaliações eram boas, mas ficou enjoativo. E o desgramado já vai falar mal da obra. E diz que se aquele for o melhor comentário, ele vai varrer a cara daquela garota que usa espada de combustão. O doente tá falando da personagem do manhwa. E alguém lê aquele comentário. Que idiota engraçado. Você chama isso de comentário? Beleza, vamos ver o que você realmente pode. E o comentário já tem um like. Alguém comenta sobre desenvolvimento. O prota diz, desenvolvimento? Irmão, o Webtoon é para se divertir. Você pode tirar a mochila? Era uma moleca querendo sentar, e o prota todo bobão não entende nada. Mano, esse nome aqui não dá, então o nome dele vai ser Carlinho. O nome dele vai ser Carlinho. O Carlinho tirou a mochila e a moleca já sentou do lado. E todo desconfortável ele pensa que não precisa agir como se a conhecesse. Bem, ela é minha colega de classe. Ela não é amigável comigo, mas se sentou do meu lado hoje. E ela é popular. Enquanto Carlinhos pensa um monte de coisa, a moleca já pede pra ele segurar uma coisa. É uma carteira de Marlboro. Ele já pensa, caraca mano, é cigarro. Isso é... por quê? Pergunta o prota todo trouxão. Ela já mete que foi pega pela professora, de novo. E pede pra ele guardar pra ela até na hora do intervalo. Ele pergunta o porquê ele deveria fazer isso, mas já tá com a carteira na mão. É muito gato. Com uma carinha toda sorridente, ela diz... Oh, porque somos amigos, é claro. E parece que aquele comentário dele tá repercutindo. Na sala de aula, o prota pensa que pegou os cigarros, mas o que ele deveria fazer? E que tem que guardar por um tempo. Em primeiro lugar, ele nem deveria estar com aquilo. Terceiro lugar, encostado na parede da sala, é onde estão a Samira e os principais da nossa sala. Tem uma galerinha em volta dela, e o prota já pensa que entregar os defumantes agora seria um pouco... Enfim, ele decide colocar na mesa dela durante o intervalo. Alguém grita espada de combustão. Era a turminha da Samira falando sobre o manhwa que o prota estava lendo. Então ele já chega querendo entrosar e geral fica sem jeito. Ele já chega falando dos aspectos técnicos que ninguém liga. Todo bestão ele se pergunta que reação fria é essa. Porra prota, do nada, tu quer o quê? Todo mundo olha com cara de bunda pra ele. Enquanto ele pensa que se intrometeu sem saber o seu lugar. Todo trouxa o prota já pede desculpas. Eu acho que eu coloquei as carroças na frente dos bois. Ah, que esquisito, diz a Samira com cara de nojo. E o moleque já fica impactado. Enquanto os figurantes ficam se perguntando se alguém conhece esse maluco. Geral responde que não até a pergunta chegar na Samira. Ei, você conhece ele? E o prota já pensa no momento em que ela diz que eles eram amigos. Não, eu não conheço ele. Assim, grossona mesmo. E ele já fica como? Com aquela cara de bobão dele. Enquanto todos voltam a ignorar e ele fica todo trouxa ali. De repente alguém bate no ombro do prota e pergunta se eles leem webtoons. E é um loirinho. É o Taiwan, que diz ler toda semana. Todos olham pra ele e alguém grita. Caralho maluco, tu é otaku? Geral começa a rir e o prota sai de fininho ali atrás. Enquanto isso, o número de likes continua subindo. A cena é cortada e ele já está na aula de educação física. Enquanto ele pensa que naquela hora era melhor ele ter ficado quieto e ignorado. Pô, também acho, né? Eu não deveria fazer coisas desnecessárias, cigarros ou sei lá o que. Não, isso não é da minha conta. Enquanto ele pensa, um cara grita. Ei defesa, a bola tá indo na tua direção, defende! E a bola já vem cheia de veneno. Ele fica puto enquanto range os dentes. Por que essa bola tá vindo em mim? Eu já tô de saco cheio. Eu vou fazer essa porra voar longe. Já aparece a imagem do som ali. Pra quem não sabe, é um jogador da Coreia. Se eu não me engano, joga no Tottenham. Cara, eu acho que é o maior jogador da Ásia.
Tá aí uma curiosidade pra quem não sabe. Então o olho do protagonista brilha, ele se prepara, levanta o pé, vai dar um chutão e fura. Tomar no cu. Ele já toma um gol. O time adversário comemorando. Ihu! Ganhei a aposta, entrou. Prota todo Zé se pergunta como a bola não entrou. E aparece o som ali atrás pedindo desculpa. Ei, seu Fu, tá brincando comigo? O Prota já dá aquela trancada de desculpa, realmente bloquear. O que você tá fazendo, Taiwan? Pô, mano, nem era com ele. O carinha já pergunta por que o loirinho não bloqueou e ignora totalmente o carro. Ele fica todo trouxa ali de novo, olhando pra eles. E o Naoboro já tá ali no vaso. E finalmente ele fez alguma coisa certa, né? Porque o maluco só erra, pelo amor de Deus. E ele tá ali trancado no banheiro lendo manhwa. Enquanto diz, mas que droga de manhwa, velho. Isso aqui é ruim demais. Ele tava curioso lendo isso aqui. Ah, bem, ler isso enquanto eu cago também é uma piada. Já lembra da furada que ele deu e fica morrendo de vergonha. Pô, só quem já deu uma furada dessa sabe o que ele tá sentindo. Já escuta alguém conversando e reconhece as vozes, e são seus colegas de classe. O Prota pensa, o papel acabou, sair daqui agora seria meio estranho. Enquanto a galera tá conversando do lado de fora, um deles diz, de qualquer forma, tu viu? Viu o quê? O show daquele idiota. Os caras continuam elogiando ele e o gordinho pergunta o porquê do loirinho proteger o Prota. E o Brad Pitt aqui diz que eles estudaram juntos no fundamental e pergunta se eles eram próximos. E o loirinho responde, claro que não, pelo contrário. Enquanto o Prota escuta em choque e o loirinho diz que ele era lamentável. O sinal toca e eles saem, enquanto o loirinho olha de rabo de olho. Enquanto eles saem, um já mete, caraca irmão, tem alguém cagando ali faz mó tempão. Ele deve estar doente. E o Prota tá lá pensando que pelo menos ele não foi pego. O Taiwan percebe que era ele que estava no banheiro e chama ele de patético. Ele range os dentes e pensa que odeia o Webtoons, onde o protagonista perde para alguém mais forte, porque perder na vida real já era o suficiente. Que isso, nosso moleque tá depressivo demais. Eu tô cheio de uma realidade como essa. E os likes continuam subindo. E eles sobem de novo e de novo. Eu quero me tornar um também. Protagonista de uma história. Então, um cara que parece estar em outro plano diz: então, vá em frente e tente. De repente, um raio cai na escola. O Prota diz: que porra, um trovão? Que esquisito. Enquanto alguém anuncia: senhoras e senhores, enquanto eu estava para anunciar o campeão do torneio, um completo estranho apareceu. O Prota, sem acreditar, se lembra da webtoon que estava lendo. Enquanto a espadachim número 1 pergunta: quem é você? A cena corta e voltamos para o momento em que o braço do Jin é arrancado, caindo de joelhos em frente a Nagi. O narrador grita, dizendo que Jin é incapaz de continuar, e declara Nagi como vencedora, enquanto a plateia vai à loucura. Um chifrudo da plateia diz que não aconteceu nada de inesperado, e reclama por ser previsível e já pede o reembolso. A loirinha responde dizendo que aconteceu sim, e Jin passou do reino absoluto da Nagi. E o chifrudo diz que não faz diferença porque ele perdeu. E nessa hora a loirinha chama ele de novato e diz que vai falar só uma vez. Todos os torneios que existiram, essa é a primeira vez que alguém foi capaz de entrar no reino absoluto da Nagi. E diz que isso foi um feito histórico. O chifrudo então pergunta se isso é realmente possível. A loirinha diz que é claro, afinal ela é a primeira colocada. E já diz que é uma defesa invencível que ninguém é capaz de conquistar. O reino absoluto. E de repente cai um raio em frente a Nagi. A loirinha se pergunta o que aconteceu. Se lamenta porque o grelhado que ela guardou por toda a competição para comer na final caiu. Tadinha, mano. O chifrudo chama ela e diz que aquela era a primeira vez que alguém atravessava o reino absoluto. Enquanto aponta para ela olhar. E ela, com uma carinha de choro, olha. Então ele diz que alguém atravessou. Enquanto a Nagi aponta a espada para o pescoço do Prota. O narrador diz que algo inacreditável aconteceu. Um homem não identificado frente a frente com a poderosa Nagi, e ele está dentro do reino absoluto. Jin caído diz que é impossível, e se lembrando da batalha diz que nem mesmo ele conseguiu, mas aquele cara fez em um segundo, e aparece o Prota Ultra Shed na frente da Nagi. Mas a verdade é que ele estava se borrando de medo, e se pergunta o que é que aconteceu. Ele estava no banheiro há um segundo atrás. Ele parece entender a situação e de se lembrar dela. Essa cena
é da webtoon que eu li hoje pela manhã. Essa garota é uma personagem. Dando uma risadinha marota, ele diz que isso significa... Mano, até eu fiquei com raiva dessa cara dele, tu é doida. Ele pergunta pra ela se isso é um sonho lúcido e diz que isso vai ser interessante, enquanto caminha em direção a ela, e ela manda ele não se mexer. E o Prota pergunta o que vai acontecer se ele se mexer. E o Jin tá ali, se perguntando se esse cara é doido. E ela diz que se ele se aproximar, ela vai fatiá-lo. Ela já ativa o reino absoluto e o Prota já dá aquela trancadinha de costume. A plateia já se arrepia e diz que o clima ficou gelado. Até o Jin fica assustado com a quantidade de poder que ela ainda tem sobrando. E se pergunta qual seria o limite do poder dela. Tamanha antipatia. Então esse é o verdadeiro reino absoluto. Mas o Prota parece estar de boa e o Jin fica surpreso. E o Prota pergunta que brisa é aquela e diz ser confortável. E a Nagi diz que isso foi um aviso. E sacando a espada, diz que vai aceitar o desafio. Jin fica surpreso por ela ter puxado a espada e se pergunta o quão forte aquele desgraçado é. Mas o Prota já se borra todo quando vê a espada. E do nada ele pede desculpas e ela já fica sem entender nada. E ele diz que por mais que seja um sonho, uma espada é demais. Na moral, esse cara é muito cagão, velho. Então não, velho. Mas do nada ele cria coragem e diz que não vai fugir, já se lembrando daquela furada que ele deu no fute. E avança perguntando se ele parece ser tão fraco assim. Mano, que cara é essa? Pelo amor de Deus. Correndo e gritando, ele ataca. E o Jin se pergunta que tipo de ataque inútil é aquele. Então Cleitinho prepara o soco. E pensa que ela não está se movendo. Então ela queria só assustar ele e não vai matá-lo. E isso é o que ele pensa, porque ela já fatia igual presunto e ele fica sem entender nada. Não, mano, esse bicho é muito inútil. E já rola uma explosão e a plateia também fica sem entender nada. A Nagi manda o narrador anunciar o resultado, então ele a declara vencedora. O loirinho, que parece estar assistindo de outra dimensão, diz que se você gostou, se inscreve e dá like. Sim, cara, esse Prota é muito inútil. Mano, não tenho nem palavras pra descrever isso aqui. Mas confia em mim porque ele melhora. Então, até a próxima.